como que a gente consegue, André, lidar com as expectativas de mercado que são tão voláteis, né? Quer dizer, o mercado hoje ouve falar assim, olha, eu vou fazer um plano de investimento. Automaticamente já tem uma corrida, porque isso virou quase que um palavrão, né, para o mercado. Tudo bem que nós não estamos nessa situação, mas o governo agora, há pouco tempo atrás, falou alguma coisa sobre um plano mais Brasil, que seria investimento em infraestrutura. Tudo bem, nós não estamos na situação ideal, mas na hora o mercado já reagiu. Como que você acha que a gente pode fazer essa relação entre expectativa de mercado e mercado financeiro, eu estou falando aqui mesmo, e essa mudança para uma estrutura de um investimento em infraestrutura, por exemplo, do governo, mais agressivo? André, essa pergunta é uma pergunta muito altamente relevante, porque a questão de mercado financeiro virou uma espécie de, ou seja, de refém. Como se a política, a sociedade, o país fosse refém dos mercados financeiros internacionais. E o mercado financeiro tem uma ideologia. Ele acredita em coisas que podem, como nós dissemos, muitas coisas são expectativas, aquilo que você acredita, mesmo que esteja errado, tem efeito. Se o mercado acredita que o governo, se a dívida passar de 80% for para 90%, vai criar um problema, os investidores externos acreditam nisso. Então, sinceramente, é o seguinte, se a dívida brasileira, em relação à dívida PIB Brasil, passasse de 75% para 100%, provavelmente, como está acontecendo com vários países da América Latina que têm dívida externa, inclusive a Argentina, é um caso premente, agora dramático nesse momento, tentativa de renegociação de dívida, como aconteceu com a Grécia, são países que têm dívida externa, porque não emitem sua própria moeda. Esse problema, você pode criar um grande problema, mesmo que você não tenha, porque os mercados financeiros são, de certa forma, eles tomam o país e fazem uma chantagem para fazer com que o país seja conduzido na direção que eles querem. No caso do Brasil, que não tem dívida externa e que a dívida é interna, essa chantagem não existe. Isso não tem como fazer. Como disse, vamos fazer o quê? Não, olha, a dívida está subindo, você vai comprar o quê? Não, vou comprar dólar. Compra dólar, como o Brasil tem 25% de reservas internacionais, perfeito? Você vai comprar, o Banco Central vende, você vai perder dinheiro. Acabou, não tem o que dizer. Então, se fosse assim, o que está acontecendo, esse surto, o Brasil tem 25% de reserva do PIB em reservas internacionais e tem enormes superávites de comercial e praticamente equilíbrio na conta corrente. E com o setor altamente beneficiado, inclusive nessa crise, nesse momento, que é o setor agroexportador do Brasil, vai ser mais superavitário ainda, porque as exportações vão colapsar com a queda do PIB e você vai ser mais superavitário ainda. Faz sentido você comprar dólar agora porque a dívida vai passar de 75% para 95% do PIB? Claro que não. Agora, mas aí tem 40 economistas hoje no Brasil, 50 que aparecem todos os dias na mídia falando a mesma besteira. A única coisa que eles sabem falar é isso. Como eu digo sempre, ninguém sabe nada de economia hoje. Para ser economista hoje no mercado financeiro, você só precisa dizer o seguinte: a dívida subiu, caiu, dívida, equilibrou, não equilibrou, vai equilibrar, confiança. Ninguém mais sabe mais nada. Eles não falam sobre política monetária, sobre política de investimento. Eles não entendem nada. A única coisa que tem que falar é isso. Para que estudar economia? Vai lá e diz, olha o orçamento, não, desequilibrou, é ruim. Melhorou, aumentou o imposto, bom. Cortou, bom. Vai equilibrar, ruim. É absolutamente, completamente irreal. A coisa parece uma comédia. E é uma comédia baseada numa visão, é quase uma religião, por isso que é dogmatismo. Em nome de quê? O que está por trás disso? Não tem nada, nada. Agora, isto é hoje, portanto, nesse sentido, isto é uma ideologia. A ideologia que está por trás do mercado financeiro. E que os economistas, consciente ou inconscientemente, a maioria dos economistas foram formados para defender essa ideologia, esse mito, essa religião. Isso não tem nenhuma racionalidade. E quando você você tenta a racionalidade, e eles dizem assim, olha, está errado, esse aí não sabe, perdeu os sentidos, está um pouco, não sei o que aconteceu com ele, está meio doido. Então nos explique. Não, é muito complicado, é muito técnico para explicar, você precisa de ter um PhD em economia. Como eu vi outro dia, não vou citar o nome aqui, um ex-presidente do Banco Central, perguntado sobre o que foi o QE,
se QE era emissão monetária, ele gaguejou durante 5 minutos, não é, e não disse. QE é pura emissão monetária. QE é emissão de base monetária. Agora, se disser isso, fica um pouco, mas como? Mas então pode emitir base monetária para salvar o sistema financeiro? Por que não pode emitir base monetária para dar renda, para uma renda complementar numa situação dramática de pandemia como essa? Pode emitir renda para base monetária? E não, eu estou, ok, isso é um certo populismo, não é só para salvar o sistema financeiro. Você salva o sistema financeiro e a economia toda, perfeito, que foi o que o I fez, que foi bem dirigido, não é só para o sistema financeiro. Então, é evidente, perfeito, que existe aí um elemento ideológico de ideologia. Muitas vezes as pessoas, a grande maioria das vezes, as pessoas não estão conscientes do que estão defendendo. Mas você tem toda a razão. O sistema financeiro hoje tornou-se uma espécie faz uma chantagem e sequestra a condução da política monetária e da política fiscal nos países democráticos, que é uma coisa completamente absurda.